Capítulo 2. Escória desprezível. O líquido medicinal entrou em seu estômago, e Long Shen rapidamente usou sua mente para guiar a energia medicinal por todo o corpo, permitindo que ela se fundisse em seus ossos. Artistas marciais normais deixariam a energia medicinal assimilar dentro do Dantian para absorvê-la, e só depois a espalhariam por seus corpos. No entanto, Long Shen não tinha uma raiz espiritual, assim, seu Dantian estava completamente vazio e não tinha como armazenar energia. A única coisa que ele podia fazer era permitir que a energia medicinal se espalhasse em cada célula. Embora este líquido medicinal tenha sido formado apenas a partir de ervas medicinais comuns, exibiu um efeito medicinal surpreendentemente notável depois de passar pelos pares e proporções de Long Shen. À medida que a energia medicinal corria por todo o seu corpo, inúmeros poros se abriram. Era como se cada célula estivesse em estado de inanição enquanto todas começavam a absorver loucamente a energia espiritual do céu e da terra. Estrondo. Uma explosão abafada veio de dentro do corpo de Long Shen. Seus meridianos originalmente selados foram todos forçados a abrir e Long Shen não conseguiu se impedir de soltar um gemido abafado. Quando outros cultivavam, eles usavam o Qi do Dantian para abrir gradualmente seus meridianos de uma maneira passo a passo que não causaria dor. No entanto, Long Shen não conseguiu, ele só podia emprestar uma fonte de energia externa. Essa energia era como a água do oceano fluindo para um campo de rio, sua natureza violenta e feroz não era algo que qualquer um pudesse suportar. Essa dor, eu definitivamente me lembrarei dessa dor. Long Shen rangeu os dentes. Se não fosse por uma pessoa viciosa roubando sua raiz espiritual, como ele poderia ter sido forçado a escolher um método tão louco? Bang bang bang. Explosões contínuas ecoaram de seu corpo enquanto seus meridianos se abriam um por um. Toda vez que um canal meridiano era aberto, uma dor intensa destruía seu corpo. Quando todos os seus meridianos foram finalmente abertos, Long Shen quase entrou em coma. Ele teve que descansar por 2 horas inteiras antes de se revitalizar lentamente. Com a dor agora passando por ele, Long Shen sentiu que os poros dos dedos dos pés à cabeça estavam todos abertos. Com cada respiração que ele dava, ele absorvia a energia espiritual do céu e da terra. Excelente, posso finalmente praticar o cultivo agora que meus meridianos se abriram. Long Shen sentiu a condição de seu corpo. Com seus meridianos abertos, ele pode finalmente absorver o Qi espiritual do mundo através de seus poros para nutrir seu corpo e se tornar mais forte. Na verdade, embora seus meridianos tivessem acabado de ser abertos, essa única mudança encheu seu corpo de força. Ele deu um soco, e o vento assobiando que veio com ele fez Long Shen sorrir. Ele não tinha suportado aquela dor por nada. Para os cultivadores comuns, eles primeiro tinham que entrar no chamado reino da sensibilidade do Qi. Somente uma vez que eles fossem capazes de sentir o Qi, eles poderiam entrar no reino da condensação do Qi. No entanto, Long Shen tomou um caminho alternativo. Ao usar energia medicinal para ligar-se à força ao Qi espiritual do céu e da terra, ele conseguiu abrir completamente seus meridianos, o que equivalia a entrar na condensação de Qi com um único passo. No entanto, não se pode dizer que ele realmente entrou na condensação de Qi.
Embora seu corpo tenha sido fortalecido a ponto de estar nesse nível, o reino de condensação de Ti envolvia a condensação de ciclones de Ti dentro do Dantian. Sem um Dantian, ele não estava verdadeiramente em condensação de Ti. Embora eu tenha aberto meus meridianos à força, meu inútil Dantian ainda é incapaz de manter o Ti verdadeiro. Quando eu brigo com os outros, não há como manter isso por mais do que alguns momentos. Isso ainda não é bom o suficiente. Long Shen passou por suas novas memórias. Quase todas as suas novas memórias eram apenas sobre alquimia. Mas, eventualmente, ele encontrou a única memória que tinha que pertencia às artes marciais, a arte corporal de 9 estrelas Hegemon. O que surpreendeu Long Shen agradavelmente foi que o Nine Star Hegemon Body Art foi praticamente feito sob medida para ele. Era uma técnica secreta capaz de escavar ainda mais o potencial de uma pessoa. Não cultivou o Dantian, mas as 9 estrelas. Essas 9 estrelas estavam contidas dentro do corpo. Uma vez que todos estivessem formados, seriam equivalentes a 9 Dantians. Quando ele viu isso em suas memórias, ele quase pulou de alegria. Mas então, ao continuar compreendendo essa técnica, ele imediatamente sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre ele. Cultivar a arte corporal 9 estrelas Hegemon requeria inúmeras pílulas medicinais. Para condensar a primeira estrela, a estrela Feng Fu, ele praticamente precisaria de uma quantidade infinita de energia. Se ele quisesse depender apenas da absorção da energia do ar, nem 100 anos seriam suficientes para condensá-la. Para condensar a primeira estrela, ele precisaria de uma enorme quantidade de pílulas medicinais. Sem eles, ele não seria capaz de cultivar nele. Sua família Long estava falida e não havia como comprar um número tão grande de pílulas medicinais. Eu deveria primeiro pensar em um método para ganhar algum dinheiro, Long Shen murmurou para si mesmo. Depois de trocar de roupa, ele saiu do quarto. A essa hora, já passava do meio-dia, mas inesperadamente havia poucas pessoas para serem vistas em sua enorme propriedade nobre, fazendo com que parecesse um lugar extremamente desolado. O pai de Long Shen era o Marquês de Supressão de Fronteiras. Ele estava atualmente na fronteira bárbara. Long Shen e sua mãe tiveram que sofrer muitos olhares condescendentes de todos na capital imperial nos últimos anos. Embora tivessem a posição de uma família nobre, em comparação com antes, eles eram completamente destituídos. Em toda a sua propriedade, havia apenas 10 ou mais empregadas que faziam algum trabalho de meio período para elas, já que não podiam empregar mais pessoas. Pode-se dizer que em toda a aristocracia, eles eram a família em pior situação, e o próprio Long Shen era o mais destituído dos pobres. Phoenix Cry Empire estava atualmente em uma era de ouro das artes marciais. Basicamente, todos praticavam artes marciais. Mas, como se viu, o físico lixo de Long Shen significava que ele era incapaz de praticar artes marciais, tornando-o alguém de quem todos zombavam. Em frente a Long Shen estava seu pai, Long Tianxiao. Ele era o mais forte de sua geração e com ele guardando a fronteira bárbara, mesmo que as tribos bárbaras atacassem selvagemente, eles não teriam a capacidade de pisar nem meio pé no império do Grito da Fênix. Long Tianxiao era o deus militar do império do Choro da Fênix desta geração, enquanto Long Shen era um lixo que não conseguia nem sentir o Ti.
Era impossível evitar que as pessoas sentissem que esse pai tigre teve um filho de cachorro. Inúmeras pessoas iriam zombar dele, mas Long Shen não se importaria. No entanto, naquele dia, o filho do Marquês Selvagem, Juyaoyang, ridicularizou Long Shen dizendo que ele não era filho de seu pai. A raiva de Long Shen imediatamente subiu aos céus. Juyaoyang obviamente estava insultando sua mãe como infiel. A raiva de Long Shen o fez ficar confuso e ele imprudentemente desafiou seu oponente para um duelo. No entanto, seu oponente era uma pessoa forte no 7º estágio celestial de condensação de Qi, enquanto ele era apenas uma pessoa comum incapaz de sentir o Qi. Ele estava basicamente pedindo para ser desonrado. Como resultado, mais tarde ele foi espancado a ponto de perder a consciência e quase morrer. Ele foi mandado para casa e a notícia fez com que Long Shen fosse alvo de zombaria por algum tempo na capital imperial. Deixando sua propriedade nobre, Long Shen foi diretamente para o mercado das 100 ervas da capital imperial. Aquele era o lugar onde todos os tipos de ingredientes medicinais preciosos eram vendidos. No momento, o que ele precisava fazer era entender a situação do mercado de ervas medicinais. Ao longo da estrada, havia algumas pessoas e, quando reconheceram Long Shen, não puderam deixar de apontar para ele pelas costas. No entanto, Long Shen já estava acostumado com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele sorriu amargamente por dentro. Seu próprio pai havia suprimido toda a fronteira bárbara, o que foi um feito incrível e meritório que protegeu todo o império. No entanto, o que ele obteve para isso? Essa dupla de mãe e filho sofreu bullying e olhares humilhantes na capital imperial, e Long Shen quase foi espancado até a morte. Como isso poderia ser considerado reembolso? Um grupo de pessoas que eram protegidas por seu pai tinha dado a seu filho olhares condescendentes. Era este o seu reembolso? Long Shen acelerou seus passos. Embora ele não tivesse medo desse tipo de olhar, ele sempre acabava um pouco sombrio. Mas neste momento, seu caminho foi subitamente bloqueado por um grupo de pessoas. Aya, você é realmente Long Shen. Ouvi dizer que você foi espancado a ponto de nem mesmo reconhecer sua própria mãe, então como você está tão animado que fugiu hoje? Na frente de Long Shen estava um adolescente de 16 anos vestindo roupas vistosas e zombando dele com 2 guardas. Essa pessoa também nasceu como um herdeiro nobre em uma família aristocrata e se chamava Li Hao. No entanto, sua posição dentro da aristocracia não era alta e seu status era incomparável ao de Long Shen. Afinal, no Phoenix Cry Empire, nobreza e status eram apenas secundários, pois a força ainda era a coisa mais importante. Li Hao estava parado bem no meio da estrada e se Long Shen quisesse passar, ele precisaria passar por ele. Se fosse o Long Shen anterior, ele teria se virado e andado de volta, mas o Long Shen de hoje olhou para Li Hao, balançou a cabeça e suspirou. As pessoas dizem que até cães bem treinados sabem que não devem obstruir a estrada. Parece que você não é tão bom quanto um cachorro. Long Shen, parece que você não se lembra da lição que eu te dei da última vez. Se você quer ser derrotado dentro de uma polegada de sua vida novamente, então vamos lutar na arena marcial. A expressão de Li Hao mudou antes de provocá-lo mais uma vez. É por isso que eu disse que você era um cachorro. Apenas vá comer porcaria com Juyaoyang.
Long Shen balançou a cabeça. Ele não queria perder seu tempo com esse tipo de pessoa. Ele precisava cuidar de seus próprios assuntos, então começou a andar ao seu redor. Long Shen, você está pedindo por isso? Li Hao não pôde deixar de ficar com raiva. Ele não esperava que o sempre covarde Long Shen realmente agisse de uma maneira tão inflexível que basicamente nem prestasse atenção nele. Ele estendeu os braços para barrar o caminho de Long Shen. Long Shen franziu a testa ligeiramente, mas quando ele estava prestes a dizer mais, uma pessoa se aproximou e amaldiçoou Li Hao. Li Hao, você é quem está pedindo por isso? Quem você pensa que é para ousar ameaçar meu irmão? A pessoa que veio era um cara extremamente alto de 18 anos. Sua altura era especialmente extraordinária, com 2,5 metros, que era mais alto do que qualquer um deles por mais de uma cabeça. Ele parecia muito intimidador. Xifeng, isso não é da sua conta. Seria melhor se você não se intrometesse nisso. Quando Li Hao viu Xifeng, tudo o que ele pôde fazer foi agir com dureza, mesmo sendo mais fraco. Xifeng também era um herdeiro nobre cujo status era quase o mesmo que o dele, mas Xifeng era uma pessoa forte que havia alcançado o 8º estágio celestial de condensação de Qi enquanto ele estava apenas no 3º estágio celestial de condensação de Qi. Além disso, Xifeng tinha uma força inata, o que significava que entre as pessoas na mesma posição que ele, apenas algumas eram iguais para ele. Portanto, Li Hao não teve coragem de desafiar Xifeng. Irmão Long Shen, ouvi dizer que aquele bastardo do Juliaoyang bateu em você. Que tal eu ajudá-lo a desabafar sua raiva? Xifeng olhou para Long Shen e sua expressão ficou indignada. Long Shen olhou para a pessoa enorme na frente dele, e seu coração sentiu um pouco de calor. Xifeng era o único na capital imperial que o considerava seu irmão. Não, obrigado, minhas inimizades são algo que eu mesmo pagarei de volta. Só não se preocupe com isso. Long Shen riu fracamente, dando um tapinha no ombro de Xifeng. Quando Xifeng ouviu Long Shen dizer isso, ele pensou que Long Shen poderia estar preocupado com sua imagem e por isso não levantou a questão novamente. Vamos, venha comigo para um passeio, disse Long Shen com um sorriso, e ele trouxe Xifeng para uma caminhada. Quando Li Hao viu que os dois o consideravam apenas como ar puro, ele não pôde deixar de xingar com raiva: Long Shen, seu pequeno bastardo, se você tiver coragem, então você vai lutar comigo em um duelo. Eles tinham acabado de dar alguns passos quando Li Hao disse isso e eles pararam. Do fundo dos olhos de Long Shen, uma forte intenção assassina foi irradiada quando ele lentamente virou a cabeça. Você quer ter um duelo comigo? A voz de Long Shen estava extremamente fria. Cada palavra que ele falava era como fragmentos de gelo que faziam as pessoas tremerem em seus ossos. Li Hao não pôde deixar de estremecer. Por alguma razão, ele sentiu que Long Shen de hoje era um pouco diferente, mas suas grandes palavras já haviam sido ditas, então se ele agisse como um covarde, ele se tornaria o motivo de chacota de toda a capital imperial. Além disso, ele já estava acostumado a intimidar Long Shen repetidamente, então com essas experiências, ele ignorou o traço de medo que surgiu em seu coração. Nada mal, você se atreve a aceitar o duelo. Li Hao zombou em voz alta. Não é um problema, no entanto, eu quero adicionar algumas apostas,
disse Long Shen após um momento de reflexão. Adicionar apostas. Haha, sua família Long é quase incapaz de se alimentar, o que você vai tirar como aposta? Você poderia usar a propriedade de sua família, ou que tal você se tornar minha escrava, zombou de Li Hao friamente. No entanto, o que ele não percebeu foi que no canto da boca de Long Shen havia um sorriso insensível que parecia ter algumas intenções ocultas. Irmão Shi, você pode me emprestar sua espada marcial? Long Shen perguntou. Pegue. Shi Feng odiou um pouco se separar disso, mas ele ainda entregou sua espada. Long Shen assentiu e ele silenciosamente gravou esse favor em seu coração. Em direção a Li Hao, ele disse, esta espada marcial não é de alta qualidade, mas ainda vale 8.000 moedas de ouro. Por hoje, vou contar como 5.000 moedas de ouro. Se você ganhar, pode pegar a espada marcial, mas se perder, terá que me dar 5.000 moedas de ouro. Como é esse som? O coração de Li Hao tremeu. A espada de Shi Feng foi feita de aço de alta qualidade e foi forjada por um mestre. Definitivamente valia pelo menos 8.000 moedas de ouro. Hoje, esse idiota do Long Shen realmente decidiu usar tal coisa como uma aposta. Li Hao há muito começou a rir alegremente por dentro. Ele mais uma vez zombou, eu não sei. Se alguém perder, ele vai desistir da aposta. Não se preocupe. Eu, Shi Feng, vou garantir isso. Shi Feng sorriu friamente. Bom, então vamos para a arena marcial para assinar o contrato. Se hoje eu não bater em você, no futuro não serei Li Hao. Li Hao não pôde deixar de ser extremamente exuberante enquanto falava alto astral. O rosto de Long Shen ainda estava calmo, no entanto, dentro de seus olhos apareceu alguma escuridão. Li Hao era apenas um dos cães de Juliaoyang, então Long Shen nunca prestou atenção nele. Mas hoje em dia, eles estavam sempre conspirando contra ele. Que tipo de conspiração oculta havia? No entanto, não importa que tipo de conspiração fosse, a verdade sempre viria à tona um dia. Long Shen caminhou diretamente para a arena marcial fora da capital imperial.